boa noite, Nelly. Você tá boa, querida? Que prazer você aqui no programa. O prazer é todo meu, Sinara. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de estar num lugar que tem um jornalismo que eu acredito, né, posicionado, aqui os comentários todos, eu acho que é disso que a gente está precisando, né, dar nome aos bois, ao gado, ao que seja o que for. Eu estou muito feliz pelo convite, muito mesmo. Uba! Nelly, gente, e eu ficamos amigas de Twitter, né? Claro, por a gente ter as mesmas opiniões, né? Políticas lá. E aí, olha que engraçado que aconteceu, Nelly. Essa semana, de tanto a gente ficar sentado aqui fazendo live e tal, eu fiquei com o meu pé esquerdo inchado. Fiquei com o meu pé esquerdo inchado. E eu sou uma pessoa que não gosta de tomar remédio. E aí eu fui atrás de quê? De uma garrafada. Olá! Eu fui atrás de uma garrafada. E aí eu pensei assim: é, eu estava pensando em uma pessoa para trazer aqui para o programa e dei uma pesquisada e o que apareceu? O livro da Nelly, muito engraçado, porque eu queria juntar, olha a capa do livro dela, que linda, da Botica ao Boteco, da Nelly Pereira, que está saindo pela Companhia de Mesa, que é um selo da Companhia das Letras, né, Nelly? Exatamente, é o selo da Companhia das Letras para a cultura gastronômica ou para os assuntos de gastronomia, e o livro acabou entrando, apesar de ser um livro bastante de história, ele acabou entrando no selo de gastronomia por causa das receitas também. E aí o livro dela, gente, é um barato, é um livro que fala sobre um pouco sobre o uso das ervas, o uso ancestral das ervas, sem deixar de falar também sobre as bebidas, né? Sobre como prepara os xaropes. Então, assim, se você gosta de fazer drinks em casa, é muito legal. E ela inclui as ervas brasileiras, né? Nesses drinks. Eu queria começar do começo contigo, Nelly. Vamos lá. Você é de São Paulo mesmo? Não, eu sou de Curitiba, mas eu sou legal. Eu digo que se houver a separação do Sul, eu peço asilo, de verdade, assim. Eu nasci em Curitiba e depois vim para São Paulo, depois de um período em Londres, na verdade, eu fui fazer um mestrado lá e trabalhei para a BBC lá também. E aí vim para São Paulo. Então, quando eu cheguei em São Paulo para trabalhar como jornalista em 2009, e moro aqui desde então, mas eu nasci em Curitiba. E aí eu fiquei curiosa porque eu falei assim, meu Deus, a Nelly é tão branquinha e com cabelo claro. De onde que veio essa relação dela com essas ervas que são mais uma coisa nordestina, ou então indígena, ou africana, afro-brasileira? Não tem muito a ver com o sul do Brasil, nem com São Paulo, né? Como foi que você teve contato com essas ervas, Nelly? Eu acho que as ervas, na verdade, a nossa relação, a gente subestima a relação do brasileiro com as plantas. Eu sempre falo isso, assim. Pode ser que a gente não tenha essa questão do banho de cheiro ou de usar tantas ervas nos quintais e tudo mais, que nem no Nordeste e no Norte do país. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma relação que ter um vasinho de 7 ervas na entrada de casa, carregar uma folhinha de louro na carteira, usar uma arnica quando a gente está com dor na perna, por exemplo. Então, a gente tem essa relação que é uma relação que a gente, às vezes, não presta atenção. Então, acho que isso já nasceu comigo. Depois, eu sou da Umbanda, desde pequena. Minha tia tinha um terreiro em Curitiba e eu cresci na Umbanda, numa família que tinha uma linha de caboclos muito fortes, de pretos velhos muito fortes, e acabei que também, no começo da vida, já tinha muito de benzedeira, de fazer trabalho com erva e tal. Mas eu acho que o que veio mesmo, Sinara, não foi nem nada disso. Foi um interesse pelo Brasil. Eu tinha estudado sobre o Brasil antes, eu era uma jornalista de cultura, e aí fui fazer um mestrado em semiótica russa para fazer um mestrado sobre o que era a cultura pelo viés da semiótica. Depois eu fui fazer um mestrado em estudos culturais latino-americanos para estudar políticas de cultura no primeiro ano do governo do Lula, na época, sobre, né, com o Gilberto Gil como ministro, mas as políticas de identidade cultural mesmo. E aí, quando eu me interessei pela bebida, quando a gente abriu o Zebra, eu estou aqui no meu bar, que é aqui em São Paulo, quando a gente abriu o Zebra há 10 anos, e eu já estudava sobre bebidas porque era hobby, eu gostava, e comecei a perceber que tinha muito pouco de Brasil no nosso copo, muito pouco de Brasil no nosso brinde, que enquanto os chefes estavam lá
explorando ingredientes brasileiros, trazendo à tona comunidades que estavam deixando esses ingredientes em pé, falando de sociobiodiversidade, a gente estava ainda navegando no Aperol Spritz, no Negroni. E aí eu falei, gente, tem uma cultura riquíssima do boteco brasileiro, riquíssima das ervas brasileiras. A gente estava falando, bartenders estavam falando de importar raiz amarga para fazer receita. E eu falei, gente, mas pera aí, por que nós estamos no Brasil, entendeu? E aí eu acho que o norte todo do interesse de começar a trabalhar com ervas dessa forma foi falar sobre esses sabores e saberes do Brasil que a gente não conhece, na verdade, né? E que quando a gente conhece, a gente leva como se fosse alguma coisa que já está garantida ali, porque a nossa avó sabia. Mas se a avó falecer, a gente se perde, entendeu? Então, eu acho que é para resgatar um pouco essa cultura nossa das plantas mesmo e da cultura da botecagem, do boteco brasileiro, exaltar o boteco brasileiro também. Você fala no livro que você teve num boteco, né? E lá você viu várias garrafinhas com infusões, né? De catuaba, carqueja e tal. E aí, daí, você... Tipo essas assim, né? Ó, que a gente vê em qualquer boteco de qualquer região brasileira, vai ter um negócio desse. E aí você falou assim, nossa, estamos colonizados, né? Como nós estamos colonizados, a gente está usando coisas importadas quando a gente podia estar usando coisas nacionais nos nossos drinks, né? Eu sempre falo, tipo, menos blueberry, mais Maria Pretinha, sabe? Vamos, porque foi um susto. Eu falei, peraí, gente, tem um monte de casca. Você falou, né, mais cedo, se eu mostrar isso aqui, por exemplo, para alguém. Abre a câmera dela, Gui, para a gente ver o ambiente do bar e tudo. Olha que legal, gente. Parece uma botica mesmo. Isso aí é o Espaço Zebra, que é o bar da Nelly, que fica no centro de São Paulo, né, Nelly? Isso, fica aqui no Bexiga, no centro de São Paulo. Olha, eu tô adorando, tem um monte de gente dando dica aqui, folha de capeba, quando o pé fica inchado, vó que fazia garrafado, tô amando esses comentários. Essa garrafada aqui tem castanha da Índia, bardana, centelha asiática, sete sangria, carqueja e pacari. Olha, pacari nunca tinha ouvido falar. Carqueja, eu tenho a garrafada de carqueja, que é a coisa mais bonita do mundo aqui. Carqueja, deixa eu ver aqui. Abre, pode abrir. Que tem aqui, que tá na infusão, que é uma garrafadinha de carqueja, para quem não conhece. Ela tem esse formatinho que ela vai fazendo uns gomos, assim. Super bom pro estômago, inclusive, pro fígado e tudo mais. E aí, essa casca aqui foi uma das primeiras que ninguém vai saber o que é. Se alguém quiser dar uma chutada ali nos comentários. Mas eu olhei e falei, não é possível que isso aqui é a catiuaba? É a catuaba, exatamente. Aí você fala, peraí, gente, nós temos catuaba, a gente não sabe o que é. A gente tem carqueja e não sabe que ela, para além de um uso medicinal, ela pode estar também na nossa gastronomia. Então, assim, tinha um universo para ser descoberto. Para mim foi meio que um susto mesmo, de um elo perdido, assim, de uma colonização tremenda. E de cara, é isso que eu preciso fazer, preciso falar dessas coisas para a gente poder reconhecer um pouco mais o Brasil, né? Porque eu acho que a gente é colonizado num nível, nesse ambiente da gastronomia e da coquetelaria, que a gente nem percebe. A gente começa a falar de frutas exóticas como se fossem as nossas, né, Sinara? A gente fala de... como se não fosse as que vêm de fora. Então, a gente assumiu muito esse papel do colonizador, assim, esse discurso do colonizador, e passou. E aí, quando eu me dei conta disso, falei, não, uma viagem sem volta, um gole sem volta. No livro, gente, ela ensina a fazer xarope de catuaba, ela ensina a fazer xarope de catuaba com hibisco, né? Um monte de coisinhas assim que dá para você ter no bar em casa e fazer esses ingredientes, esses coquetéis mais abrasileirados, né? Você sabe, Nelly, que faz pouco tempo que eu descobri, achei muito engraçado, que o termo rabo de galo, na verdade, é uma tradução de cocktail, né? Sim. E você sabe que o rabo de galo tem uma história incrível, porque fala muito sobre nós brasileiros, a criação do rabo de galo, porque ele, quando veio o vermute para o Brasil, há 5 anos, estava trazendo o vermute para o Brasil. E aí não conseguia vender vermute, porque ninguém sabia o que é, ninguém sabe muito bem o que é até hoje, né? Aí a Cinzano falou, gente, mas como é que nós vamos vender vermute no Brasil? Aí a Cinzano chamou, então, uma empresa de vidro
e falou, vamos criar um copinho? E aí, se eu tiver o copo aqui, eu quero mostrar, porque é o copinho de rabo de galo, ele tem 2 risquinhos. E aí ele fala, até aqui é vermute, no outro risquinho é cachaça. Que era, você só vai... Mistura com cachaça, meu filho. O brasileiro, se misturar com cachaça, vai beber, entendeu? E aí o rabo de galo nasceu para tentar fazer o brasileiro beber vermute e já tinha receitinha no copo, era uma coisa fácil de beber. E aí chamaram de rabo de galo, que é a tradução literal de cocktail, exatamente. Mas fala de quanta gente bebia cachaça já naquela época da década de 50. Eu achei muito engraçado, né? Que você muda tudo, né? Cocktail, aí o pessoal bota rabo de galo e vira brasileiro totalmente, né? Eu tinha preparado aqui uma pergunta falando justamente sobre essa ligação com a Umbanda, né? Porque na entrada do livro, na introdução do livro, a Nelly fala assim: vamos abrir os trabalhos, que é um termo tanto da gira da Umbanda, das sessões de Umbanda, quanto de quando a gente chega no boteco e fala assim: vamos abrir os trabalhos, não é? E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa sua ligação das ervas da Umbanda com a coquetelaria. Eu acho que o termo vamos abrir os trabalhos, ele também abre o livro, porque ele fala de rituais, né? E eu acho que nós somos um povo muito dado a rituais, sejam eles sagrados, profanos, populares. Nós somos um povo dado a esses encantamentos, né? A gente ritualiza. Olha o Réveillon no Brasil, minha gente, entendeu? Tem calcinha de uma cor, tem banho de não sei o quê, tem que comer não sei das quantas. Nós somos um povo mandingueiro pra caramba. Mas aí a gente fala que é supersticioso, né? Chama outro nome aí. E aí, eu acho que o Vamos Abrir os Trabalhos nessa entrada de livro era esse cruzo, que é tanto dos rituais, que são os rituais sagrados, quanto esses profanos que a gente profana, a gente terreiriza o bar e fala, vamos abrir os trabalhos, né? E eu acho que tem a questão da Umbanda muito mais de uma questão de um olhar das guardiãs e dos guardiões desses saberes aqui no Brasil. Eu acho que você não precisa ser da Umbanda ou do Candomblé, e eu conversei com muitos umbandistas e conversei com muitos pais de santo para fazer o livro, porque tem uma parte do livro que eu falo sobre as ritualísticas, né? Então, eu falo desde o catimbó brasileiro com a Jurema, falo da cuia que passa no terreiro de Umbanda, falo da fava de Aridã, trazida pelos negros escravizados para o Brasil, na época da invasão portuguesa. Então, assim, mas eu acho que esse olhar vem muito mais de quem são os guardiões hoje desses conhecimentos. Se não, de fato, os pretos velhos, de fato, os nossos caboclos, de fato, as nossas raizeiras, os mateiros, as benzedeiras, os doutores que fazem garrafadas. Então, eu acho que é muito mais num sentido ritualístico e de salvaguarda desses guardiões do que da religião em si, embora a Umbanda seja uma religião cheia de ritos e muito ligada à natureza, né? Principalmente por causa dos orixás. Mas eu acho que no livro isso é uma questão não secundária, porque certamente permeia o meu trabalho por eu ser um bandista, mas eu acho que tem muito dessa relação de guardar quem guarda, sabe? De proteger, de tentar falar sobre quem guarda isso. E você tem, gente, no livro a receita de banho de flores, né? De água de flores, para você tomar o seu banho. Também tem lá. Tem coisa para beber por dentro, mas também tem coisa para banhar por fora. Sim. Eu digo no livro que tem uma frase em Yorubá que eu tenho tatuada no braço, inclusive, que é Kozi eu Kozi orixá, que diz que é uma tradução do Yorubá que diz que sem planta não tem orixá. Essa frase é ligada ao Ossain, que é o rei das plantas no candomblé, é o rei das folhas, ele que sabe cantar as folhas. E eu falo que sem planta não tem orixá, mas sem planta não tem nada, e não tem nem Brasil, na verdade, né, Sinara? Se a gente pensar, e aí as boiadas que passaram aí, que a gente viu com um ministro tapafúrdio do meio ambiente, criminoso, como Ricardo Salles, a gente vê todo o retrocesso que a gente teve em leis de preservação ambiental, em leis dos povos originários, direitos dos povos originários. Se a gente não olhar e não pensar que se esses povos não existissem, a gente não estava aqui hoje, porque eles estão enjoados de falar sobre isso, sobre a floresta em pé, sobre a importância de cuidar da natureza e dessa simbiose com a natureza, dessa relação mais generosa, mais solidária com a natureza.
eu acho que é disso que fala também o livro, sabe? Porque, no fim das contas, a gente esqueceu de ouvir um pouco isso. E a gente tem para onde olhar para isso. E a gente não pode deixar mais acontecer. As políticas ambientais, eu acho que vão ser, e pelo que a gente ouve o Lula falar agora no começo, sendo convidado para ir para a COP, e vai ser, né? Na própria conversa com o Joe Biden, ele falou sobre isso. Eu acho que vai ser uma parte importante da campanha do governo do Lula atual, na questão ambiental, e precisa ser, né, Sinara? Não tem outra saída. Eu parei de te ouvir, está no mudo. Saiu, que amou a capa do livro e de vez em quando compra livros por sugestão da Sinara. Olha que legal. Boteca é o céu no chão, gente. É o céu no chão, minha gente. É mesmo. E a capa do livro, o livro foi inteiro ilustrado por um estúdio chamado Arado, de Minas Gerais. E eles fazem uma pesquisa incrível sobre a parte gráfica do imaginário caipira brasileiro. Uhum. Então, quando a Companhia das Letras fechou o livro comigo, eu falei, eu queria que fosse o Arado. Então, o livro é inspirado num rótulo de cachaça, né? A capa tem uma garrafada na capa, mas ele também preza por esse imaginário visual brasileiro. Assim, eu não queria que fosse nada que não fosse brasileiro na capa do livro também. Então, a própria grafia, tipografia, tem a ver também. Eu tinha falado para a Nelly que eu tenho essa garrafa aqui de Para Tudo, gente. Para Tudo é um desses vinhos populares, né, com muitas ervas, tipo catuaba, jurubeba, leão do norte. São muitas bebidas populares brasileiras que têm muitas ervas. Você sabe, Nelly, que eu fui lá na Chapada Diamantina e tem um senhor em Mucugê que faz um vinho desses de ervas que tem mais de 40 ervas no vinho dele. Uma delícia, né? É uma coisa tipo um vinho do Porto, um digestivo que você toma depois da refeição. E aí eu fiquei curiosa de saber, dá para fazer um drink com isso? Quer fazer? Podemos fazer também. Isso aqui é o Para Tudo de verdade. O Para Tudo, na verdade, é uma casca de árvore. Ele lembra quase uma raiz, assim, ele é bem duro e ele é bem amarelado. Então, é esse aqui, o Para Tudo. Para quem não consegue ver. E essa bebida, ele leva um pouco de Para Tudo, mas leva mais um monte de coisa. Leva sassafrás, marapuama, essa mistureba de ervas, cascas e raízes. E na verdade, essa tradição nossa de boteco de beber um amarguinho, né? A gente fala, não, o brasileiro tem um paladar doce. Eu falo, gente, a cana-de-açúcar chegou depois de muito tempo aqui no Brasil. Brasil já era Brasil, entendeu? Então, o nosso paladar de botecagem é um paladar amargo, na verdade. A gente encosta no boteco e pede um amarguinho. Olha que Campari, nós somos o segundo maior consumidor de Campari no mundo, depois da Itália. Por causa do boteco, não é o bar de coquetelaria não que fez isso, né? É o boteco. Então, a gente tem uma tradição de beber amarguinhos no Brasil. E o Para Tudo Raízes Amargas é um desses amarguinhos. Tem muita receita que dá pra fazer com ele. Eu amo Para Tudo com tônica, por exemplo. Adoro. E amo Para Tudo com limão e açúcar batidinho. Tem um pessoal na Argentina que gosta muito de tomar Fernet branca, que é uma bebida muito amarga à base olha aí, ó, Fernet branca à base de alcachofra, que o pessoal bota com Coca-Cola, né? Toma com Coca-Cola. Eu tenho muitos amigos argentinos que tomam direto com Coca-Cola Fernet. Fernet Cola é o drink mais famoso da Argentina, na verdade. E você falou do alcachofra, o Cynar também, né? Meu nome, né? Vou revelar para vocês que Sinara é alcachofra, tá, gente? Olá! O Sinara, ele é uma bebida que vai alcachofra também. É esse aperitivo vínico italiano. E é também super consumido nos botecos, né? Deixa eu dar uma lida aqui nos superchats que o pessoal está mandando. O Eremita falou, e aí, Sinara, reaprendeu a andar na Terra Redonda? Depois de 4 anos de terraplanismo, na segunda eu senti o planeta rearredondando sob meus pés e quase saí rolando pelo chão. Força sempre. Adorei seu comentário, Eremita. Vou ver o mundo girar, né? Ainda bem. Elizabeth Auríquio está falando aqui. Oi, Nelly, sou a mãe da Lili, sua amiga. Maravilhosa, Lili, minha amiga mesmo. Vem sempre aqui no meu bar. Bebe bem das minhas bebidas, Lili, também. E o Evandro Professor se tornou nosso novo membro. Tem uma pergunta que eu vi aqui que eu queria te fazer, que é do Marcos Originários. Você já tomou a tiquira? A tiquira é uma cachaça de mandioca, não é? Uma roxinha? Lá do Maranhão? Vou mostrar, porque eu tenho aqui.
Ela Ó, tem tudo, gente. Ela tem um bar completo. Olha aí, olha que lindo. essa é a tiquira, então ela é roxinha. Ela é, na verdade, um destilado de mandioca. É o nosso Isso. destilado originário, na verdade, né? Porque a cana-de-açúcar não é nossa, ela foi trazida e a mandioca já é nossa. Então, o Uhum. destilado nacional seria a tiquira e ela fica com essa cor porque eles destilam ela com uma folhinha de mexerica. E aí ela pega essa cor roxinha. Mas hoje em dia já tem tiquiras orgânicas, cheio de coisa, que são já translúcidas. E ela vai ter esse gosto que é um pouquinho mais suave do que o da cachaça, um pouquinho mais terroso do que o da cachaça também, por causa da mandioca. Então, o tiquira é uma coisa super interessante, bem famosa no Maranhão. E, de novo, uma bebida brasileiríssima que pouca gente conhece, super pouco valorizada, super pouco comentada. E tá aí, feita de mandioca, que é a rainha do Brasil, né? Saudemos. É exato, igual a Dilma, que foi tão mal falada, porque saudou a mandioca, a nossa raiz. É tão absurdo isso, né, Nelly? Eu fico tão indignada, cara. Mas brasileira, eu vou te falar, viu? Ainda que era uma mulher, né, uma presidente, eu hoje estava revendo algumas capas de revistas quando a Dilma era presidente, falando estressada, nervosa, fora de controle. Aí você fala, gente, olha essa mulher hoje, né? Foi completamente inocentada de todos os crimes que disseram que ela havia cometido. E ela sempre muito íntegra, né, Sinara, a Dilma. E a Dilma tinha essa coisa do mineirês, da coisa do Brasil e tal. E quando ela falou saudemos da mandioca, o pessoal já levou para outro lado. Faz parte, Nossa, né? Assim que é fizeram a vida, coisas né? sexuais, insinuações sexuais, uma coisa podre, podre. Podre. Infelizmente, o Brasil foi tomado por gente podre. Olha, o Gerson Godoy está aqui ensinando a tomar o Fernet com Coca-Cola. Ele disse que tem que ser 2 dedos de Fernet e 400 ml de Coca. A Maria José Rosa Teixeira está falando aqui: chá de boldo para dar um grau no fígado, na ressaca, é tudo. Maria José tem receita de drink com boldo no livro da Nelly, viu? Sim, é verdade. O boldo tem isso, né? Muitos ingredientes que eu uso fazem bem para o figueiredo. E eu sempre digo, álcool nunca vai fazer bem para o fígado. A gente que não se engane, que é uma desculpa esfarrapada que a gente usa para dar aquele golinho. Inclusive, são as desculpas alcoólicas que fizeram esse cruzo da botica para o boteco mesmo, de muitos ingredientes que Para eram tudo mesmo. usados de Diz que forma cura tudo, gente. que era medicinal e virou de bar, né? Mas eu sempre digo que álcool nunca vai curar, mas tem muitas dessas plantas que têm esses princípios bons para o fígado, para o estômago, que são elixires estomacais, medicinais, digestivos. A própria Fernet branca nasceu como um digestivo. Uhum, sim. Eu queria te fazer. Aí você fala assim, ó. Você fala assim no livro: que sabor tem a catuaba, a jurubeba, a carqueja, o mastruz? Aí você responde que todo mundo diria amargo. E você acha que o amargo é subestimado, né? Eu acho que ele é subestimado, mas eu acho que mais do que subestimado, ele é quase rechaçado, sabe, Sinara? É quase como se não fizesse parte do nosso perfil de sabores. Então, é um país que toma café, beleza, a maioria vai tomar café com açúcar, mas o café é amargo, né? A gente bebe bebidas amargas no bar. É uma tradição de cultura de amargor, a nossa, de boteco. Então, eu acho que a gente rechaçou, a gente colocou o amargo no lugar do amargo, um lugar que a gente não quer, que a gente não olha. E aí, quando eu me peguei e falei, nossa, mas o amargo do mastruz é mais adocicado, o da carqueja é mais astringente, o da catuaba é mais tânico, o do para-tudo, ele é muito mentolado. Então, a gente começa a entrar num universo que nossa, se a gente olhar com mais generosidade e com vontade de aprender sobre essas coisas, sobre essas plantas, Sim. que a gente só fala, minha avó fazia, era a Marta que fazia, não sei o quê, a gente vai começar a deixar essas plantas ficarem vivas, ressignificando elas, né? Porque eu digo que uma cultura, ela não é uma cultura de museu que a gente visita, de alguma coisa que tinha e acabou. Ela é algo que é revisitado, usado o tempo inteiro e ressignificado o tempo inteiro. Se a gente conseguir tirar elas do universo da medicina popular e trazer para os nossos copos, como a gente já faz no universo das bebidas, Campari, vários licores, Fernet, Amaros, enfim, a gente vai descobrir que a gente tem um mundo para trabalhar. Eu estou aqui com a Jurubeba, por exemplo, que tem um vinho de Jurubeba. Jurubeba é essa frutinha O que pessoal é bota em prima. comida, né? Outro dia a menina daqui, a faxineira, falou assim: ai, adoro arroz com jurubeba. Eu falei para ela fazer, mas eu odiei. É, Não consegui mas ela gostar, não. é primo do tomate, ó, ele é igualzinho um tomate por dentro.
Então ele tem umami também, como tem o tomate, sabe? Tem amargor, mas tem um umami. Então é isso, assim, eu acho que a gente rechaçou o amargor, porque colocaram na nossa cabeça que o nosso paladar era doce, meteram leite condensado goela abaixo da nossa vida, deixaram tudo parecer mais doce, e aí a gente esqueceu de sabores que são genuinamente nossos e que a gente não conhece. Então é mais um alerta, eu acho, para a gente não rechaçar isso, sabe? Para a gente incluir no nosso repertório de paladar, no nosso repertório sensorial, olfativo, esses amargores. Porque eu digo que às vezes o Brasil é bastante amargo, né? E só traz amargura em vez de amargor. E a gente estava muito amargurado, né? A gente está um pouquinho menos agora, depois de domingo. Mas eu acho que a gente olhar para esses amargores como parte do que a gente é, ajuda a gente também a digerir uma história com boldo, com jurubeba, a digerir uma história que é difícil de digerir um pouco, sabe? Sim. E o povo tem até um dito, né? Que de amargo basta a vida. O pessoal fala isso, né? E quem gosta de café sem açúcar fala que de doce basta a vida. É o que eu falo, de doce basta a vida, minha gente, entendeu? Eu sempre falo isso, tem no meu cardápio, uma vez eu fiz um cardápio chamado Rua da Amargura, que era só de coisas amargas. E aí eu falava, porque de doce basta a vida. É, exato. Olha, o João Matos está dizendo aqui que acabou de comprar seu livro pela internet. Que maravilha! Você vai adorar, João, porque o livro é descrito de uma maneira tão deliciosa, tão poética, sabe? E histórica também, né? Porque ela pega todo, desde a época do Egito, da Grécia, ela faz um apanhado. E a professora Aide fala que bola de fogo de Minas é o mesmo que rabo de galo. É? Olha, bola de fogo, nunca tinha ouvido falar. Tô conhecendo agora também. Tô conhecendo agora. Tem gente falando Jurubeba é horrível. Tadinha da Jurubeba, gente. A Jurubeba fecha o livro. Eu sou apaixonada por Jurubeba, na verdade. Ó, a Teresa Cordovil está falando aqui, ó. Vem ver ver o peso no Pará. Ela foi lá, gente. De lá também que foi uma grande inspiração para Nelly, não foi, Nelly? Tem umas 20 páginas do livro dedicada ao Pará, ao cheiro do Pará, ao ver o peso. A Tia Coló, que foi uma das minhas entrevistadas, Beth Cheirosinha, que também foi. Não tem como falar de Garrafada sem falar do Pará. E depois tem uma história muito curiosa, que na parte, quando eu começo a falar dos armazéns, para chegar no que é o boteco hoje, porque eu estava muito intrigada com essa estética de boteco, sabe? Estilingue, com chifre de bode, com não sei o quê. Que a cobra gente dentro, lugar... cobra. Tem uns que tem cobra. Caranguejo. Eu tenho uma de caranguejo que é maravilhosa. Inclusive ela do Ver o Peso, essa daqui, ó. Um caranguejão dentro da pinga. Mas, enfim, e aí quando você vai ver a história, tem muito a ver com a história do Grão-Pará. De como o Pará era esse lugar, que era muito fácil de levar grãos e plantas, e era uma diversidade enorme. E aí as coisas começaram a ser feitas nas rebarbas dessa exportação brasileira, que era, né, na verdade, super depredatória, enfim. Mas aí você começa a ver que o Pará é um estado que é muito importante para a nossa cultura, tanto gastronômica quanto popular, por causa justamente das raizeiras, das herveiras do Ver o Peso. Então, tem uma parte inteira dedicada a Belém ali, sim. Menina, teve uma história tão engraçada comigo, com o Pará, porque eu uma vez ganhei na Folha uma passagem para Nova York. E eu não queria ir para Nova York porque não conhecia ninguém lá e tal, e troquei por uma passagem para Recife. E aí, de Recife, eu fiz só com essa passagem eu fiz Recife, Natal, tudo eu não conhecia. Recife, Natal, Belém e na volta São Luís. E lá no Ver o Peso, eu tava namorando, eu tava num namoro horrível com um cara que bebia. E aí eu cheguei no Ver o Peso e falei assim para a moça: "Você não tem alguma coisa aí para dar para uma pessoa que bebe para ela parar de beber?" Aí ela veio com um vidrinho com um negócio preto assim dentro, bem feio, viu? Aí eu olhei assim, ela falou assim: isso aqui é fígado de urubu. Você moe e bota na comida da pessoa. Aí eu falei: não vou querer de jeito nenhum. E aí eu tava com a minha amiga Val, e aí eu não falei nada na hora, mas eu achei que o negócio tinha se mexido. O negócio deu uma mexida. E eu não falei nada. Aí quando a gente saiu rápido, a gente ficou muito assustado com a história do fígado do urubu. E aí quando a gente chegou na casa dela, que eu estava hospedada lá, que ela é de lá, ela olhou para mim e falou: ai, Sinara, eu não queria te falar, mas aquele negócio se mexia. Foi horrível. Horrível.
Eu nunca, vou dizer aqui, vou fazer uma declaração, eu jamais daria fígado de urubu para ninguém parar de beber. É a pessoa que para, e depois eu me separei da pessoa e pronto, mas eu nunca daria fígado de urubu. E eu acho que quando a gente bebe com moderação, Sinara, eu sou uma ativista do consumo responsável de álcool, do consumo moderado de álcool. Quando a gente bebe com moderação, a gente não precisa parar, sabe? Eu acho que o grande segredo é a gente fazer com moderação, assim. Pra gente não precisar, porque é tão gostoso, a gente gosta, é difícil você falar, eu vou ter que parar de beber, né? Então bebe com moderação, então segura a onda, porque eu acho que é alguma coisa que a gente não racionaliza o nosso consumo de álcool. A gente vai bebendo, vai bebendo. E quando eu comecei a trabalhar com essa pesquisa de plantas, muita gente chegava no meu bar e falava, eu tô com gripe, o que você pode me dar? Eu falava, meu filho, um xarope de mel com agrião, assim, um drink. Eu nunca vou oferecer para alguém que queira uma cura. Porque já foi o tempo que os drinks estavam, e essas bebidas todas estavam no universo da botica. Hoje eles estão no universo do boteco. E a linha não pode ser tênue. Eu sempre digo isso. Então, embora eu saiba de todos os princípios ativos, fiz fitoterapia indígena, tive em comunidades, estudei sobre os princípios das plantas que eu trabalho, eu sempre digo, eu não sou uma curandeira. Eu sou uma bartender interessada nesses ingredientes e que sabe trabalhar com eles para extrair deles sabor. Aqui no bar, fora do bar, em outras, né? Mas a minha pesquisa é sobre o sabor dessas coisas. E muita gente faz esse trocadilho, dessa desculpa. Bebe um negocinho aqui que faz bem para o fígado, bebe uma cachaçinha de não sei o que vai fazer bem para não sei o quê. E é um erro, porque a gente precisa, de fato, beber com moderação. Eu tinha uma frase, enquanto a gente estava na pandemia, que eu repeti ao longo do processo eleitoral agora, que é: o Brasil não te obriga a beber. Ele nunca te obrigou. Pelo contrário, o Brasil sempre nos obrigou a estar ativo, altivo, saudável e sem anestesia. Porque um povo anestesiado é um povo que não luta, Sinara. E a gente precisa cuidar muito com isso. É verdade, é verdade. Eu acho que a bebida, como tudo, deve estar relacionada à alegria, ao prazer, e não à fuga e o sofrimento, sabe? Eu acho que quando a pessoa passa a beber para fugir, quando a pessoa passa a beber porque está sofrendo, ou se serve para qualquer coisa, né, Nelly? Tem que ser fonte de prazer, né? O Dr. Augusto Guerra, eu faço realmente um ativismo bem grande sobre a moderação, assim, e eu converso muito com um professor e doutor Arthur Guerra. Ele é presidente do CISA, que é o Centro de Informação sobre Saúde e Álcool. É uma ONG que fala sobre álcool, na verdade realiza muitas pesquisas. E ele fala que a gente não deveria beber por causa de nada. Porque vai que é uma vida alegre e não sofrida, assim, daí nós vamos ficar bêbados todo dia para comemorar, entendeu? Então, assim, não bebe por causa de nada. Não bebe porque você está feliz, porque você está triste, porque você foi contratado, porque você foi demitido, porque você casou, porque você se separou. Bebe porque você está com vontade de beber. E o quê? Eu sempre digo, a gente às vezes está com vontade de uma macarronada, às vezes a gente está com vontade de uma salada, às vezes a gente vai botar o pé na jaca com uma feijoada. E a mesma coisa com bebida. Mas a gente não leva para esse racional, assim, sabe? E eu acho que a gente tem que levar. Tem estudos muito, muito interessantes sobre as populações indígenas e o alcoolismo, sobre as classes menos privilegiadas do alcoolismo. É terrível. E de como isso é um elemento de dominação mesmo. Assim. Sim, é verdade. Olha só, a Cremildes Dolores Rigo está falando: sou muito de tratamentos naturais, chás naturais, garrafadas, eu também. A Sandra São está dizendo que foi muito boa a troca de Nova York para Recife. Eu também adorei. Foi tão maravilhosa essa viagem, foi muito boa. José Freire: já tomei quase toda a cachaça que me veio, mas a da cobra eu não tive coragem. Você sabe que tinha muito garrafada com ingrediente animal. Muito antigamente. A gente aqui acabou perdendo isso. Mas mesmo fora do Brasil, quando você pega aquelas misturas de plantas e coisas chineses, tinha genital de foca, eles diziam que era tipo, você quer para o coração, então você toma um coração de um bicho. Ou então eles faziam essas relações, como a medicina ainda era mais precária. Então tinha muito ingrediente animal, pelo, unha. Não tinha história no próprio ver o peso do golfinho lá, do boto cor-de-rosa que eles pegam. O óleo da bota. O óleo da bota hoje ele não é mais feito com a gordura do boto, né? Porque eles diziam que era uma gordura que eles tiravam do boto e faziam o óleo da bota, que era para atrair os botos, na verdade. Isso. Então, que você passava nas partes íntimas e tal. Mas hoje o óleo da bota ele ainda é comercializado no ver-o-peso, mas ele já não é mais de origem animal.
justamente por uma questão ambiental. Mas era muito comum uma época mesmo. A gente que foi perdendo também esse... né? A gente foi se aprendendo, né? Acreditando na ciência, né, Sinara? Exato, pelo amor de Deus. Olha, a Maria Rosa está falando aqui que vai dar para o marido dela o fígado de urubu. Não dê não, menina, pelo amor Tá de Deus. precisando então, aí, Maria Rosa, parar de beber ali um tiquinho. O Evandro Professor mandou um superchat falando que o Mafia Green Disc lançou a música Pátria Corrompida. Maurício R. fala, gostei de você, Nelly. Jorge Félix fala, pena de urubu queimada. Joga do pozinho na bebida, a pessoa larga o alcoolismo. Receita de minha mãe. Pelo visto, tem que são ser tudo tudo de macumbeiro. urubu. Não, e eu falo, cada um tem uma receitinha caseira para uma coisa aqui no Brasil. Você fala, eu tô com uma coceirinha de não sei o quê. Vai ter 300 tipos de remédio diferentes para você passar. O Wagner Espanhol fala, vou acabar apelidando algum amigo ou amiga de moderação, e assim será uma ótima desculpa para os meus porres. Bebo com moderação. Não pode dar esse tipo de desculpa. O Luciano Bispo fez uma pergunta aqui, Sinara, que eu acho super legal. Eu falo sobre isso no livro, que ele fala, não é perigoso beber essas coisas com cobra, etc. Luciano, eu não posso te dizer sobre as cobras e os caranguejos. Caranguejos são um gosto horrível, eu sei que eu experimentei. Uma cobra eu nunca tomei. Mas o que a gente não pode, que eu acho assim, quando uma pesquisa é séria, a gente olha e a gente precisa entender ela como um ponto de vista, porque senão a gente assume o papel do não vou fazer porque é perigoso, não vou usar porque é perigoso. E aí nessa a gente deixa que uma indústria de bebidas se aproprie das nossas coisas, que a indústria de cosméticos faça isso, que a indústria farmacêutica faça isso, porque colocaram na nossa cabeça que era perigoso, que não podia. Quando eu comecei, falavam, não podia fazer nada com planta, porque ela é uma louca, está trabalhando, vai intoxicar alguém. Gente, eu trabalho com etnofármacos botânicos, com botânicos, eu converso com um monte de gente. Se carqueja não matou ninguém até agora, não vai ser na cachaçinha. E aí eu acho que acontecem coisas bizarras, como a que eu conto no livro da erva baleeira, que a gente fala, não pode passar, não sei o que, direto, planta. Que vem um laboratório, que é o laboratório ASH da França, patenteia a erva baleeira para dores musculares, coloca erva baleeira pura num sprayzinho que chama Acheflan, conhecimento indígena, nosso, caiçara quase, e a gente fala, agora a Acheflan dá para passar. Aí você fala, meu amigo, calma. É a mesma. Entendeu? Então, esse perigoso, eu acho, claro, a gente tem que cuidar para não se intoxicar, para cuidar com a quantidade que a gente está bebendo das coisas, para ver se uma coisa não é tóxica, porque muitas são. Mas calma lá. Por quanto que isso também não é um tanto que não querem que a gente mexa num monte de coisa que a gente poderia estar mexendo. Queimaram bruxa, porque trabalhava com planta. O Brasil era um fosso de bruxaria, de bruxas da Inquisição. Mandavam todo mundo para cá. Nós estamos bons nesse negócio. Uhum. Aliás, esse era um ponto que eu queria tocar contigo. Que essa coisa toda de fazer essas beberagens lembra muito, né? Alquimia, bruxaria, né? Tem uma coisa assim. Você gostava de brincar de bruxaria quando era criança, fazer poções? Eu falo porque eu gostava. Eu e minha irmã, a gente fazia altas poções. Não, e você sabe que eu era, além de tudo, eu era uma pessoa muito desastrada. Então eu não podia ter vidro por perto de mim, porque meu apelido em casa era sem querer, foi sem querer, porque eu deixava cair tudo, eu derrubava tudo. Eu não tinha o menor jeito para essas coisas. E aí hoje eu tenho um bar que parece uma penteadeira cheia de vidrinho, e eu tomei gosto por essas misturas, assim. Eu digo que se não fosse o Brasil mesmo, Sinara, eu não estava fazendo isso, assim. Porque não era nada do que tinha tanto a ver comigo. Eu acho que tem a questão, claro, de uma paixão ritualística das plantas e tudo mais, mas eu não tinha jeito, eu não brincava disso, assim. Eu acho muito engraçado quando as pessoas vêm aqui e falam, nossa, esse lugar parece uma toca da bruxa, parece a minha casa de vó. Eu falo, que ótimo que é essa referência, no fim das contas, né? Mas eu não tinha, não era, antes disso aqui existir, dessa pesquisa existir, não era algo que fazia parte da minha vida, não. Olha só. Eu queria que você... Eu queria avisar para o pessoal que no final dessa entrevista, a dona Nelly vai fazer 2 drinks, viu? Vocês se preparem, vocês fiquem por aí que vai rolar drink no final. Ainda tem algumas perguntas para falar, para fazer para ela.
Eu Olha queria aqui o que perguntar a uma Juliana coisa está falando, sobre que coisa bar para importante. você. Ah, tá, pergunta. Não, o que eu queria Sobre ressaltar bar, que a olha Juliana... só, Vai durante lá. a pandemia, muita gente, né, como eu, por exemplo, passou a beber muito em casa, né? Muita gente passou a beber muito em casa. O que que você diria para uma pessoa montar tipo um bar básico em casa? O que que ela tem que ter? Porque a verdade é que é muita coisa, né? Eu, por exemplo, sempre gosto de ter minha tequila em casa, porque eu gosto muito de tequilas e margaritas, então eu fico fazendo altas margaritas diferentes. Mas Vou para uma guardar essa pessoa que informação. queira ter um barzinho em casa, o que que você aconselha que ela deve ter? Olha, tem algumas coisas, eu digo que não precisa ter muita coisa, não. Eu acho que é um grande passo se a gente sabe o que a gente gosta. Então, eu sempre digo assim, para montar um bar em casa, e aí bar, não estou nem falando de coisas brasileiras, tá? Escolhe um destilado que você goste. Se esse destilado vai ser branco, então gin, vodka, cachaça, tequila, rum. Se esse destilado vai ser envelhecido, destilado marrom, que a gente fala, se vai ser rum, whisky, bourbon, cachaça envelhecida, um destilado branco, um destilado marrom. Ah, eu não gosto de destilado marrom. Tenha só um destilado branco ou dois, não tem problema nenhum. Então, um destilado branco e um marrom para começar, do seu gosto. 2, tem um vermute. Vermute, se você coloca cachaça com vermute vira rabo de galo, whisky com vermute vira Manhattan, gin com vermute vira martinez, e vira também dry martini. Então, vermute é uma coisa muito coringa de ter no bar. Tem o vermute seco ou o vermute rosto. Que aqui no Brasil tem Cinzano, Martini, Contini, tem vários deles em conta e tem já alguns mais premium sendo produzidos no Brasil de excelente qualidade. Ah, é? Vermute? Eu só adoro vermute. Tem brasileiro? Porque eu compro. Esse aqui é um deles, chama Áurea, é um vermute rosto da escola espanhola, bem intenso, delicioso, produzido aqui em São Paulo, bem gostoso. Já tem. Menina. Porque eu gosto de. Os espanhóis, só abrindo um parêntese, os espanhóis gostam muito de tomar vermute de grifo, né? É como se fosse um chopp. Você tira o vermute e mistura com água, com gás, gelo e limão. Eu acho isso uma delícia, eu acho um aperitivo maravilhoso. Meu marido gosta de Negroni e eu já prefiro tomar ele assim, fica meio Coca-Cola, né? Vermute tônica, para mim, é uma das coisas que eu mais bebo. Vermute tônica e 10 ml, um chablauzinho só de salmoura de azeitona, coisa mais gostosa desse planeta. Experimenta fazer. Vermute tônica com um tiquinho de azeitona. Assim, uma delícia, uma delícia, uma delícia. Então, acho que o vermute é uma coisa muito legal. E aí você quer ir para uma terceira etapa, e aí escolhe um bitter, que são os bitters potáveis, Campari ou Aperol. Porque aí você vai ter misturas que você pode fazer. Gente, gin, Campari e vermute é Negroni. Bourbon, Campari e vermute é Boulevardier. Já tem uma mistureba que você consegue fazer. Então, escolhe um Campari ou um Aperol. E aí você vai para entrar nas outras searas, que são as dos licores, se você gosta de licor. Os amaros, que eu, por exemplo, a minha maior coleção de bebida é de amaros, porque eu adoro amaros. Então, Fernet, Brasilberg, Cynar, Angostura, né? Angostura. Então, tem os amaros também. Mas eu acho que se você tiver isso, já tem mais quase que o que eu tenho aqui no meu bar. E no livro, ela ensina a fazer xaropes, chirubes e tinturas. E, além disso, ensina a fazer decocção, infusão, maceração. Então, tem algumas dicas muito boas da Nelly no livro que dá para você dar uma sofisticadinha, né, Nelly? Sim, dá para você usar. Eu acho assim, eu sempre falo, né? O xarope, por exemplo, é uma coisa que quem gosta de beber gin tônica compra esses xaropes industrializados. Xarope, se você falasse com as suas avós, elas iam ensinar vocês a fazer. Xarope é basicamente ou suco de fruta ou chá de erva com açúcar, faz uma caldinha e está pronto. Então, uma parte de água e uma parte de açúcar. Dá para fazer de hortelã, dá para fazer de carqueja, dá para fazer de manga, dá para fazer de hibisco, dá para fazer do que você quiser. Uma parte do chá ou do suco para uma parte de açúcar, derreteu, tá pronto o seu xarope. Vira uma gin tônica diferente já. Então tem coisas que a gente consegue improvisar no bar, sabe? Que eu acho que ajudam a gente a aproximar o universo da coquetelaria, porque às vezes a gente parece que o universo da coquetelaria é esse universo mais metido a besta, nariz empinado, e não é, sabe? Não é, e não pode ser. As pessoas têm que ter um prazer de fazer em casa os seus drinks também. E aí eu acho que o livro vem também nesse sentido de, tipo, experimenta aí, entendeu? Se errou, faz outro, e tá tudo certo, não precisa ficar perfeito. Você não vira uma coisa meio Masterchef da coquetelaria. Deus que me perdoe.
Assim, populariza, né? Ó, a Juliana Peru, que está falando aqui, Nelly, por isso temos que apoiar as pesquisas nas nossas universidades federais sobre ervas nativas e cultura popular, fazer ciência com eficiência para evitar cooptação e sequestro de nossas riquezas. Maravilhoso seu comentário. E alguém comentou sobre o seu comentário, Juliana, sobre a etnobotânica, que é isso, né? A gente tem uma biopirataria rolando. Catuaba, por exemplo, a gente não sabe, mas a gente acha que bebe catuaba industrializada. E aí a gente tem a indústria farmacêutica de cosméticos chinesa louca para a nossa catuaba. Então, assim, a gente precisa, de fato, valorizar para que a gente possa ter pesquisas científicas sobre elas, nos apropriarmos delas, seja nas frentes que forem, na gastronomia, na etnobotânica, na etnofarmacobotânica, que são toda a questão ritualística das plantas ligadas às religiões, aos ritos, sejam do candomblé, sejam as curas do Padre Cícero. Então, assim, a gente tem uma riqueza disso que precisa, de fato, ser estudada. Sim, olha só, a Tereza Cordovil está falando aqui, quase não falam da kombucha, fica uma bebida saudável. Olha, você sabe que tem um amigo meu também de São Paulo que publicou um livro só sobre essas coisas, como é que se fala? Fermentadas. Fermentadas, exato. Uhum. O Fernando. Você tem, da Companhia dos Fermentados. Super isso, muito bom. Deles. Muito legal. E os fermentados são uma coisa da nossa trajetória de bebida ancestral no Brasil, né? Porque os povos originários fermentavam muita coisa. Fosse com a saliva, né? Naquela técnica de você usar a saliva para incentivar, mas as frutas, se a gente pensar, jenipapo, é coisa que você deixa na terra, fermenta sozinho o negócio. Sai fermentando. Uvaia, fermenta sozinho. Imagina, por isso que hoje a gente tem, por exemplo, vinhos de fruta sendo feitos, espumantes. A gente tem agora no Recife mesmo um espumante de caju. Porque o caju é subproduto da castanha, né? Tem gente que joga caju fora. E aí você consegue fazer espumante, porque ele fermenta muito fácil o caju. Ele quase que passa, de tanto que fermenta. Então, assim, fazer vinhos de frutas, fermentados de frutas brasileiras é uma coisa que é muito tradicional na nossa história. Os aluados, os cauins. Então, é um olhar generoso que a gente pode ter sobre isso também. Eu achei muita graça quando veio a moda do kombucha. Tudo bem que daí você tem aquele Scooby, né? Que você tem aquele negócio que fermenta, que é a mãe lá, que faz fermentar. Mas eu falo, gente, a gente tem fermentado aqui faz muito tempo. Que novidade é essa, né? A Suzane Mendonça está falando aqui que adora fazer xarope de jabuticaba. O Luciano Bispo está falando que está muito afim de ler esse seu livro agora. Vou comprar. A Miriam Ramos fala, adoro o aperol com chá de folhas de laranjeira. Deve ficar gostoso mesmo. Esticada ela. Combina muito bem, orna muito bem o aperol com laranja, porque vai laranja na fórmula do aperol, né? Então combina muito bem mesmo. Eu tô com a minha irmã assistindo a gente aqui, que Nari falou dessa parte desastrada da história da Nari, eu tive o prazer de presenciar. Eu não tô mentindo, não. Já veio a irmã confirmar, né? O Maurício R. fala, é um livro para ler e dar de presente. Conheço um bocado de gente que vai gostar. Maravilhoso. Maria Sá Xavier. Ervas não, gente. Plantas com fins medicinais. Tem muitos comentários aqui. Laerton Silva. O máximo que posso tomar é um copinho de vinho para afinar o sangue. Foi só 3 infartos. Nossa Senhora, tem que cuidar mesmo. Mas, tem a coquetelaria sem álcool aí para nos ajudar nesse sentido, que eu digo que sem álcool nunca é sem graça. Então, dá para fazer muitos coquetéis gostosos sem álcool. Não precisa passar vontade, não. Eu gosto de... Às vezes eu não estou afim de tomar álcool e tomo muitas coisas gostosas, chás gelados, né? Tem uns chás gelados muito bons também. Eu acho que dá para viver sem álcool também, sabe? E aí eu queria comentar aqui com vocês sobre o vermelho do Campari, que é... Olha só, vocês sabem de onde vem aquele vermelho? Originalmente, o vermelho do Campari, eu só soube hoje porque a Nelly me contou nesse livro dela. Vem desse bichinho aqui, que chama cochonilha. Olha que bicho feio. Credo. Antigamente se fazia... usava esse bicho para fazer uma tintura, né? Ficar vermelho. Tudo eles tingiam. A Nelly vai explicar melhor para vocês. Na verdade, eles usavam... É como, enfim, se você usasse qualquer outro ingrediente que tivesse uma tintura, a tintura de lula, por exemplo, né? Que é aquela tintura preta.
Você usava cochonilha para dar aquela cor vermelha. Só que daí, na década de 80, se eu não me engano, não faz tanto tempo, não. Eles proibiram o Campari de usar cochonilha, e aí eles tiveram que usar conservantes, outras coisas, enfim, para dar aquela tonalidade vermelha. Mas era de origem animal, olha, a cochonilha e essa tonalidade vermelha do Campari. Muitas coisas eram usadas de origem animal. Era uma coisa que a gente tem que olhar para a história com os olhos da época que eles foram feitos, não com os nossos olhos hoje também, né? Mas era muito comum, na verdade, em várias tradições de bebidas. Olha só, o Léo Rocha está falando aqui, coitada, Sinara, a cochonilha é bem bonitinha. Os veganos não comem produtos que usam corante carmim, pois é retirado das cochonilhas. É verdade, eu hoje pesquisando sobre isso, eu vi que os veganos simplesmente não usam nada que tenha cochonilha. E, aliás, a gente não precisa, né, gente? Porque nós temos um negócio, uma urucum aqui no Brasil. Pelo amor de Deus. A gente O Guilherme aqui, ó, o Gui que está aqui nos bastidores, está perguntando: cochonilha ainda é muito usada na indústria alimentícia, não é? Tanto que vegano não consome muita coisa de morango por causa desse corante. Bastante gente usa ainda. Não é proibido em vários países, em alguns países é. Campari foi meio que pressionado a parar de fazer, poderia ter continuado, mas eu acho que eles teriam perdido realmente boa parte do mercado. Mas é um grande substituto. Para tudo que eu preciso fazer, que eu preciso de tonalidade vermelha aqui, eu coloco um urucunzinho, porque é um vermelho lindo, além de tudo. Olha a tonalidade que fica. Lindo, lindo. A Maria Emília Passamani disse que adora Campari, está tomando, inclusive. Testou, afinal de contas, na verdade? Exato. Planeta Azul fala, bebida alcoólica muito de vez em quando, a cada 2 a 3 semanas, às vezes meses. Bebida alcoólica é droga, melhor manter distância. Usando com moderação, né? Eu acho que o conselho da Anélia é muito bom. A Thaís Copini fala, falando em vermelho, eu quero batom vermelho fórum. Sinara e Dri sempre usam. Você perdendo de fazer um negócio, sabe? Influenciadora de maquiagem daqui uns dias, vou te falar. Vou fazer. Olha só, eu quero. Daqui a pouco a Nelly vai fazer os drinks, mas antes dela passar para os drinks, eu quero dizer para vocês que todo mundo que vem aqui nessa parte do programa, vocês já sabem que trazem as famosas dicas culturais, e a Nelly trouxe várias dicas, eu selecionei para vocês 3 dicas. A primeira é um conto que se chama Buriti, que abre o livro, aliás, é epígrafe do livro, porque ela gosta muito, ela pegou um trecho e colocou na epígrafe, está no livro Noites do Sertão, do Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, Noites do Sertão, e a Nelly indicou o conto Buriti. Explica aí para gente, Nelly, por que você escolheu esse conto para indicar para o pessoal? Nossa, eu me emociono de lembrar assim, desse conto, porque ele é muito lindo, na verdade. O Guimarães Rosa, né, a gente não precisa nem dizer, mas o conto do Buriti fala sobre um personagem que volta para o sertão e descobre que ele é o próprio sertão, que ele precisa se apropriar daquilo, mas ele precisa se apropriar porque é ele. Então, tem uma parte, que é a parte que eu escolhi para abrir o livro, que fala: tomar para mim o que é meu. E é isso que eu quero no livro, que a gente tome pra gente o que é da gente, aos goles e aos montes, assim. Então, eu acho que o conto do Buriti é sobre a gente se olhar brasileiro, porque o Brasil está dentro da gente. E tem uma parte do conto que também está na abertura do livro, nesse trecho que é muito curtinho, que fala: a fim de vencer e ganhar o passado no presente. E eu acho que a gente tem uma oportunidade de fazer isso no Brasil quando a gente olha para as trajetórias dos povos originários, quando a gente conta a história do Brasil a contrapelo mesmo, a gente tem uma oportunidade de vencer e ganhar o passado no presente. Então eu acho que eu escolhi o Buriti para abrir o livro porque é isso, assim, é sobre a gente se entender como gente brasileira que nós somos, com todas as discrepâncias da nossa história, com as doçuras e com as amarguras mesmo. Ah, lindo. E o outro livro que eu fiz questão de colocar também é o livro Umbandas, do Simas, que já teve aqui comentando. Se vocês olharem aí, o Simas já foi entrevistado aqui no programa justamente sobre esse livro, que é muito bonito, Umbandas, uma história do Brasil, do Luiz Antônio Simas. Também recomendo muito para vocês. E como o livro da Nelly tem muito a ver com o universo das religiões afro-brasileiras, né, de raiz africana, eu fiz questão de colocar também esse livro. Eu queria que a Nelly falasse um pouquinho dele.
O Simas é uma referência, né, Sinara? O Simas criou um léxico para a gente estudar o Brasil pelo Brasil. Então, a gente não precisa mais falar de carnaval pelo viés de Bakhtin, que era um russo. A gente pode falar de carnaval pelo viés exusístico, de terreirizar os lugares. Esse léxico todo que o Simas trouxe para a gente trabalhar. E no Umbandas, eu acho que é um dos livros, não dos mais poéticos, mas certamente um dos mais aprofundados do Simas sobre história. O Simas é um historiador. E ele conta a história do Brasil, como eu conto a história do Brasil pelo viés das garrafadas, né? A mensagem, no meu caso, está na garrafada. No caso desse livro do Simas, a mensagem sobre a história do Brasil está nessas umbandas, que não é uma, são várias, e que por isso mesmo contam a história do Brasil, do embranquecimento, do empretecimento da Umbanda em alguns momentos, de como ela se misturou com outras religiões, de como e fala um pouco da nossa mistura. Então, acho que esse livro é um livro interessantíssimo para a gente ouvir uma outra história do Brasil. E aí, ó, a gente não pode mostrar aqui a música que ela indicou para vocês. Eu vou ler a letra do Ney Lopes, que é outra figura maravilhosa, né, gente? Pelo amor de Deus, aquele dicionário dele como é que se chama? Eu tenho ele aqui. Ele é uma referência para mim quando eu quero saber. Deixa eu só olhar o nome do dicionário do Ney Lopes, que eu quero dizer para o pessoal que vale a pena ter em casa. É um livro muito bom sobre referência de afro-brasilidade, né? É do Bantô? É o dicionário do Bantô? Não, esse chama assim, ó. Ai, Jesus. Esqueci o nome agora. Ele cita. Deixa eu ver se eu pego aqui. Abre para a Nelly aí, para a Nelly comentar com as pessoas, que eu vou lá pegar aqui o livro para mostrar para a galera. Essa música... Bom, o Ney Lopes é uma figura que foi difícil não citá-lo no livro, porque além dessa música, que é... Eu não sei qual das duas que ela escolheu, mas acho que é do Tudo que é do Mato Tem Mandinga. Ele fala sobre desse universo brasileiro, não só de raiz, de matriz africana, mas do universo brasileiro, dessas brasilidades que a gente gosta. E essa música, que eu acho que a Sinara escolheu essa, fala: tudo que é do mato tem mandinga, tem mironga, seja folha ou seja raiz. Às vezes cura, às vezes mata, é o que vovó sempre me diz. E eu acho que tem tudo a ver com o livro, o Tudo que é do Mato tem mandinga, porque tudo que é do mato tem mandinga, ainda que a gente não no viés religioso, mas no viés ritualístico nosso. Então, eu escolhi essa música porque eu acho que ela diz muito sobre o teor do livro, assim, e sobre como que não dá para falar de planta sem falar dessas ritualísticas aqui no Brasil. Nossa, não consegui achar aqui fácil para falar para vocês, mas eu vou dizer para vocês o título é esse aqui, ó. Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana. É muito bom, porque tem tudo, né? Outro dia eu vi alguém falando assim, alguém lançou um livro e falou, essa é a primeira enciclopédia sobre a afro-brasilidade. Eu falei, gente, o Ney Lopes lançou esse livro faz tempo, e é maravilhoso para ter como referência, porque ele fala de todo mundo, ele é um grande, né? E aí a Nelly tinha indicado uma música que chama Mironga do Mato, que a Alcione gravou, tá? Então, olha só que combina muito com o livro dela. Tudo que é do mato tem mandinga, tem mironga, seja folha ou seja raiz. Às vezes cura, às vezes mata. É o que vovó sempre me diz. Guiné para fazer figa, erva para resina, garrafada e muito chá. Vassourinha para rezar cobreiro, folhas para descargas, cataplasma e patuá. Mas também tem raiz de matar, e por isso é bom deixar para lá. Tudo que é do mato tem mandinga, tem mironga, seja folha ou seja raiz. Às vezes cura, às vezes mata, é o que vovó sempre me diz. Naqueles negros tempos, muita casa grande, volta e meia estava lá, procurando os velhos da senzala para tirar das forças força para se segurar, para sarar, para viver, para matar, e por isso é bom deixar para lá. Muito lindo. Tudo a ver com o seu livro, né? Tudo a ver. E o livro tem muito sobre essa tentativa de contar essa história de apropriação cultural, né? Quando o Ney Lopes fala que muito branco vinha nas senzalas para se curarem, para entenderem, na hora que apertava, você corria para lá. Isso aconteceu muito com os nossos indígenas, né? Eu acho que tem uma vontade de contar essa história também.
Quando eu falo dos jesuítas, eu tiro uma onda do Anchieta dizendo que ele queria ser pajé, porque ele queria incinerar o pajé a todo custo, tomar o seu lugar. E a gente fala, né, espíritos, machos, a gente enche a boca para falar sobre os naturalistas, quando na verdade eles foram uns grandíssimos filhos da puta com quem estava aqui antes, né, com perdão da palavra. E eu tento mostrar isso de como a gente também incorporou essas falas. E a gente fala, não, o brasileiro não é dado a mandinga, mas na hora que aperta, minha filha, você vai atrás da ruda, da benzedeira, do não sei o que vai que eu sei, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa tirar esse olhar preconceituoso e ter um olhar mais generoso, empático sobre as nossas coisas mesmo. E um pouco mais esperto, menos colonizado, né? Exatamente, mais brasileirado, né? A Thaís Copini está falando aqui, que boniteza essa live, saravá, povo de erva. A Maria Rosa fala, em Salvador tomei um drink de siriguela. Nossa, Sinara, muito bom. Lá na Bahia tem muitos drinks de frutas gostosos, né? Eu adoro um de umbucajá. Umbucajá é uma delícia. A primeira coisa que eu faço quando eu chego em algum lugar do Nordeste é me pedir uma caipirinha de umbucajá, com uma coisa maravilhosa. Meu Deus, é a melhor de todas, eu amo. Gerson Godoy está falando aqui, Sinara muito competente, grande jornalista, parabéns pela convidada, cheia de magia e história. A Noeli Prestes Padilha Rivas fala, Sinara e Nelly, que programa potente, história, brasilidade, emoção, alegria e saúde. Sandra Sanelli, que pessoa bacana, adorei te conhecer. Nossa, tem muita gente aqui comentando. Emociona a gente mesmo, né? E atenção que a Nelly vai fazer 2 drinks para a gente agora. Uhul! Parei, eu até deixei para trazer um pouquinho mais para cá, para vocês poderem enxergar o balcão do bar também. E aí eu acho que dá pra gente fazer 2 drinks diferentes. Dá pra gente começar? Peraí, deixa eu só mostrar as 2 fotos que eu peguei do bar para mostrar para a galera. O bar dela se chama Espaço Zebra, fica no Bexiga, na Bela Vista, em São Paulo. Tá? É onde está aí, adorei a foto atrás. Esse ambiente. Essa galeria aqui. Do meu marido. E aí o outro é esse onde a Nelly está agora, que é o balcão, e tem essa foto antiga pintada. São seus avós? São os meus avós por parte de mãe, vô Felício e vó Isaura. Lindo, lindo. E assim, gente, parece realmente ter um ar de botica, né? Seu boteco. Eu acho que já estava aqui, eu acho. O título do livro foi a última coisa que veio, na verdade. Mas eu acho que ele sempre estava aqui, porque tem essa cara meio que de farmácia, meio de casa de vó, meio de toca de bruxa mesmo. E ainda bem que eu não sou mais uma pessoa desastrada, que dá para ter tudo os vidrinhos. Então vamos lá para os drinks. Olha, eu vou fazer um drink de catuaba, que eu acho que é interessante para as pessoas saberem como é que faz. Mas eu queria antes fazer um drink brasileiro. Daí a gente pode escolher se a gente faz uma caipirinha. Eu ensino de uma vez por todas as pessoas a fazerem uma caipirinha de forma certa e decente. Ou se a gente faz um rabo de galo. E aí você me diz, caipirinha. Caipirinha, ela vai fazer então uma caipirinha e depois um drink de catuaba pra gente nesse sextou, hein, gente? Olha só, eu tenho vontade de ter todo tipo de faniquito quando eu vou num bar e eu peço uma caipirinha e a galera sai com a coqueteleira. Já me dá, assim, uma paura. Eu não sou do tipo que caga regra no bar, não. Acho que tem que fazer do jeito que quer. Mas é que é a mesma coisa você fazer um bife, que normalmente tem que ser frito, você botar ele no forno e achar que vai assar. Não acontece a mágica, entendeu? E na coquetelaria é a mesma coisa que nem comer sopa num prato raso, minha gente. Então, assim, a caipirinha, ela é feita direto no copo. E tem uma razão muito clara para isso. Então, eu corto o limão, corto com a casca do limão. Tem gente que tira a casca, tem que deixar a casca. O que você pode tirar é a parte branca, amarga, mas é quase imperceptível, tá? Não precisa tirar se não quiser. E eu uso um limão para fazer uma caipirinha. Se a vida te der um limão, você faça uma caipirinha. Então, o limão tá aqui. E aí, a gente vai usar açúcar de verdade. Tem gente que usa xarope de açúcar, que é algo que a gente usa muito no bar. Mas precisa ser o açúcar granulado, nesse caso. A gente usa o xarope no bar para não ficar lá embaixo do copo o açúcar, enquanto o resto do drink não tá doce, e o xarope ajuda a homogeneizar. Mas no caso da caipirinha, o açúcar é um ingrediente importante e a gente vai usar, no caso de colher normal, a gente usa 2. No caso da minha, que é bailarina menor, eu vou usar 4. Por quê? Tem uma mágica que acontece a hora que a gente coloca,
que é a hora que a gente macera, eu vou macerar aqui para vocês verem, o açúcar com limão, da casca do limão sai óleo essencial. A gente já viu, não viu? Tanto que queima a gente quando a gente sai e usa a casca do limão. Esse óleo essencial, em contato com o açúcar, cria um óleo que chama óleo saccharum. E o óleo saccharum é um ingrediente da caipirinha. Se a gente não macera o açúcar com o limão, com a casca do limão, não tem o óleo saccharum. Vai faltar um amargor cítrico na tua caipirinha. Então, precisa macerar. Colocou o açúcar. Eu gosto de colocar o açúcar e o limão, deixar. Aí eu uso normalmente cachaça branca. Se você for usar envelhecida, use a de bálsamo, porque fica incrível. Porque o bálsamo tem uma coisa um pouco mais vegetal, que vai harmonizar super bem. E aí não é cachaça ad eterno que eu falo. Porque tem gente que vai lá e faz assim, ó. E vai colocando cachaça até encher o copo, entendeu? Como assim? Não precisa, não tem medida, vai no olhômetro. Mas acontece que não dá, minha gente. Porque precisa ter equilíbrio o coquetel, é que nem a vida. Então, 60 ml de cachaça, não precisa usar meia garrafa de cachaça. Aí, claro, se você está usando um copo daqueles americanos maior, você pode dobrar a quantidade de cachaça, dobra a quantidade de limão, dobra a quantidade de açúcar. Mas não é no olhômetro, tá? Tem um negócio científico mesmo. E aí a gente completa com gelo. Até eu vou beber essa caipirinha, sabe? Tá com uma cara boa demais, gente. Pelo amor de Deus. E aí, não precisa nem botar firula de guarda-chuvinha em cima, se não quiser. Não carece. Dá para botar um limãozinho aqui, mas, ó, prontinha a nossa caipirinha. Então, façam a caipirinha de uma forma decente. Me usem cachaça, porque se não for com cachaça, caipirosca, caipe, qualquer outra, chama Ângela, se você quiser, mas não chama de caipirinha. Pode chamar de Sinara, se vocês quiserem, mas não chama ela de caipirinha. Mas não é caipirinha. Maurício, e aí que tá? O Maurício tá aqui falando, é a coqueteleira. Não há coqueteleira. Não existe para que colocar a caipirinha na coqueteleira. A gente, ela explicou direitinho. Até mesmo o fato do açúcar, né, aumentar o atrito, faz sair esse óleozinho da casca do limão que vai dar todo a diferencial da caipirinha, gente. Pelo amor de Deus, sigam o que a Nelly está falando, que ela está sabendo. Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é fazer uma caipirinha decente. Eu vejo muita gente falando, não, porque o meu Negroni, porque o meu não sei o que. Gente, faz uma caipirinha decente para eu ver se é bom mesmo, entendeu? Porque eu tenho de verdade, assim, colocou na... Tudo bem, alguns bares são mais simples, e o importante é que tenha. Mas é legal que a gente saiba fazer da forma correta a caipirinha. O Wagner Espanhol está falando que nunca conseguiu fazer uma caipirinha. Sai sempre 4 ou 5. Ainda bem, né? O pessoal aqui é engraçadinho, viu, Nelly? O pessoal é engraçadinho. O Valentim dos Santos fala, ixi, Sinara, sempre enchi porque me concentrava só na tonturinha. Aquela inebriadinha que dá, né? É que é a melhor parte, né, gente? Vamos ser francos. A melhor parte da embriaguez é aquela... É ficar altinho, né? Ficar altinho, ficar de pilequinho. Esse é o ponto ideal. Eu acho que as pessoas passam desse ponto e aí não fica legal, eu acho. Daí haja ressaca. E depois eu digo que depois dos 40 já não é mais ressaca, é dengue mesmo. É dengue. É chikungunya, entendeu? Tá de ressaca, não, tô com chikungunya hoje, porque a gente fica muito doente. Adorei a frase. E aí a catuaba, que eu acho que é muito legal de ensinar a fazer. Então, a catuaba é essa casca que eu falei para vocês. Eu não vou ensinar a fazer com a catuaba industrializada, porque ela quase não vai catuaba na fórmula. Então, você compra a casca de catuaba, normalmente nesses raizeiros, em lugar que vende coisa a granel, não é difícil de encontrar a catuaba. Ela vai ser sempre essa cor meio marrom avermelhada, assim. E aí, para você fazer a infusão dela, eu faço com vodka, você pode fazer com cachaça. Você vai colocar, normalmente, é que aqui a minha já tá, faz bastante tempo, ela já tá mais curtida, ela fica com essa tonalidade meio escarlate, marrom, linda. E aqui você vai ter, sempre você coloca 1/3 do pote de catuaba. Se o teu pote for pequeno, 1/3 do teu pote pequeno. Se o pote for grande, 1/3 do teu pote grande. Tenta fazer em pote pequeno para não errar, para não gastar tanto. Porque você fala, vou gastar um litro de vodka e não vou gostar. Então, sempre faz os testes num pote de conserva pequenininho. Colocou lá 1/3 do copo de catuaba seca, completa ele com vodka. 2 outros terços, coloca vodka.
E aí você pode deixar mais ou menos uns 4, 5 dias ele curtindo. Esse aqui está curtindo faz uma semana, então ele já está bem mais concentrado. Depois eu quebro ele. Aí o que você vai fazer? Ele pronto, eu vou fazer e vou mostrar. Ele vai ficar mais ou menos dessa cor aqui, ó. Ai, que lindo! Meio vermelho, tanto que tem gente, a Flávia Aranha, por exemplo, que faz um monte de pintura de roupa em catuaba, porque fica com essa tonalidade linda. E aí o que eu faço é transformar isso num licor. E aí como é que a gente vai fazer? Vai usar uma parte da catuaba para meia parte de água para 1/3 de açúcar. Então tá feito seu licor de catuaba. É catuaba infusionada, água e açúcar. Fez o licor de catuaba, minha gente se diverte. Dá para usar para fazer Negroni no lugar do vermute, colocar a catuaba. E dá para fazer um drink que eu adoro, que é muito fácil. E eu vou fazer ele porque, de fato, ele é facílimo. E eu acho que as pessoas podem se animar de fazer. Tanto com catuaba, quanto com para-tudo, quanto com o que você tiver de licor de fruta brasileira aí na sua casa, se você quiser usar, que é o meu licor de catuaba. Vou colocar ele no copinho. Se você não tiver esses medidor de coquetelaria, também não tem problema. Porque esses copinhos aqui tem 45 ml. Então a gente dá para usar os copinhos de cachaça, né? Aí a gente vai usar. Esse é você vai ver que o licor já fica bem mais escuro por causa do açúcar. Lindo! Nossa! E é ridículo de fácil de fazer. Não precisa comprar no mercado. Aí eu coloquei 60 ml de licor e vou usar para completar. Espera aí que eu tenho que pegar aqui. Tônica. Alguém perguntou que eu estava bebendo, eu estava bebendo tônica. E aí completa com tônica. Eu chamo esse drink de catatônica, porque é a catuaba com tônica. E basicamente, dá para, se você gosta, que nem eu dei a dica para a Sinara, de colocar um pouquinho de salmoura de azeitona, eu vou colocar. Se eu tiver, eu tenho. Porque dá um salgadinho, né? É, ele dá um salgadinho que junto com o docinho quase que deixa um umami, assim, sabe? E eu coloco 10 ml de aguinha de azeitona e no vermute fica bom. Se você tem vinho de jurubeba, fica uma delícia. E ela faz, gente, com esse licor de catuaba, um Negroni, que ela chama de Negroni nativo. Nativo. Tudo que está é basicamente no livro isso. da Nelly. Bota um livro aí para as pessoas verem de novo, Gui, por favor. Olha lá, olha lá. Aí. Ela está mostrando aí. Pode mostrar, Nelly, pode mostrar. Aí. Olha lá, da Botica ao Boteco, de Nelly Pereira, recomendo muito. Eu não estou com ele aqui porque eu recebi, era de última hora, eu recebi em PDF, então eu li aqui no Kindle, mas eu vou querer que a Companhia das Letras me mande, porque eu me apaixonei pelo livro. Eu vou te mandar com dedicatória, Sinara. Oba! Bom, eu falei aqui os últimos comentários, já te libero, tá, Nelly? Ó, a Daphne Pérola fala: eu só sei fazer caipirinha no copo de requeijão pela medida, depois mudo de copo. Tudo bem. Tá craque. Pode fazer no copo que quiser, minha gente. Carlos Chaves pergunta: e a catuaba funciona mesmo? Uma coisa importante, ela não é afrodisíaca, tá? Porque muita gente fala, ela é afrodisíaca. O que a catuaba é, ela é estimulante. Então, ela é energética, ela te dá energia, então ela estimula. Assim como a marapuama e outras coisas. Então, mas ela não é afrodisíaca. Muita gente... Porque tem o Viagra da Amazônia, né? Que é feito com catuaba, que é maravilhoso. E o Viagra da Amazônia fala, não, porque não sei o quê, levanta não sei das quantas, e blá, blá, blá. Mas não, ela é só estimulante. Então, nunca tomar catuaba antes de dormir, nunca tomar catuaba quando você precisa dar um relax. Para isso, existem outras ervas, cascas e raízes. A Diane Scarpelli fala: que entrevista boa, Jorge Félix, eu amo as bruxas. Aliás, por falar em relaxamento, você também ensina a fazer um chá relaxante no livro, né? De melissa. Sim. E alguém falou, durante a live, alguém escreveu sobre mulungu. Mulungu é uma coisa inacreditável para quem tem problema de sono. Não no álcool, sim, com certeza, mas um chá de mulungu é algo muito bom para se tomar antes de dormir. O contrário do hortelã, porque a gente usa chá de hortelã para dormir e se ferra, porque o hortelã é da família do levante. Então, o chá de hortelã, ele tem uma coisa estimulante.
Mas o mulungu é excelente para dormir. A melissa, a camomila, a lavanda, a depender da lavanda. Então, tem muitas plantas que ajudam nesse processo também. E a própria, alguém falou também, o próprio CBD hoje, da cannabis também, ele é bastante utilizado e recomendado também. O meu médico, que é ayurvédico, ele recomendou o mulungu porque eu tenho bruxismo, né? À noite. E aí o mulungu me faz dormir muito melhor e aí eu não travo a boca dormindo, entendeu? Maravilhoso. Ó, a Então, para um Sandra monte San de tá gente. falando aqui. Oi, desculpa. O que Não, você eu falou? falo para um monte de gente que tem problema para dormir para usar mulungu, porque é muito incrível mesmo. É muito bom. Sandra San fala, gente, quanta generosidade e gentileza numa mesma pessoa. Isso foi para você, né? Obrigada. Ô, Nelly, foi muito bom o nosso papo, viu? Muito Eu obrigada, fiquei muito querida. E feliz. quando eu for a São Paulo, eu vou querer ir nesse Espaço Zebra tomar uns bons drinks. Você venha no meu balcão, que vai ser um prazer te receber aqui. E eu quero agradecer muito pela sua generosidade, viu, Sinara? Quando a gente lança um livro e quando a gente faz uma pesquisa dessa, a gente conta muito com as outras pessoas, com o boca a boca das pessoas ouvirem falar sobre o nosso trabalho. E meu trabalho ele só existe para que a gente possa falar de Brasil e se encantar com o Brasil. Então eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de falar sobre a pesquisa para mais gente. Ainda mais com o seu público, que é um público tão cheio de afinidades com o que eu acredito, com o Brasil, que eu acredito também. Então, super obrigada mesmo. Saúde para você e para todo mundo que nos acompanhou. Ótimo. Ó, Joaquim Malaquias está falando onde é o Bar da Nelly. Vou repetir. O Bar da Nelly fica na Bela Vista, em São Paulo. Se chama Espaço Zebra, tá? Espaço Zebra. Vocês deram uma busca aí, você encontra uma graça de bar. Estou muito curiosa. Ó, Nelly, um beijo, querida. Bom final de semana. Beijo. Saúde, saúde para todos. Saúde, saúde.